amigos. Para mim é uma honra e satisfação tê-los aqui. Mais uma quarta-feira, trazendo o circuito de filmes, né? Débora, seja bem-vinda. Um dia, né? Uma noite de aprendizados, né? Trazendo filmes. E o filme de hoje é bem interessante para a gente poder estar trocando aprendizados aqui. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe. Porque hoje muitos aprendizados. Eu costumo começar, né, explicando o surgimento desse quadro que é o circuito de filmes. Foi uma forma que eu encontrei para que a gente possa trocar aprendizado através de algo muito lúdico, algo que a gente já faz, que é assistir filmes, e dar uma conotação de lição, de aprendizados, e aí linkando um pouco com a questão do coach integral sistêmico, porque lá no processo de coach a gente sempre vai pegar parte de aprendizados. Então, em 2020 eu criei esse quadro para realmente você, né, que está aí assistindo essa live possa, né, dar a sua visão, a sua contribuição, ver o que do personagem, da história como um todo, você consegue tirar para a sua vida. Às vezes uma fala, às vezes é uma frase, às vezes é a situação, às vezes é uma situação que você está passando. E aí a vida do personagem, pode ser o principal ou algum que está ali, você pega algo e fica marcado em você. Então, nesse sentido, esse é o objetivo real do circuito de filmes. E hoje a gente trazendo o Milagres do Amor, baseado numa história real. Ele foi lançado em 2019. Ele tem a duração de 2 horas e 9 minutos. É uma história turca, né? Onde conta a história de um deficiente, aonde tem a história desse personagem principal que é o deficiente, que é o Zire Aziri, e tem a esposa dele, né, que eu vou falar um pouco disso, e tem o professor, também um professor que ele tem um coração muito bom e vê o Aziz na situação, né? Na verdade esse personagem principal ele vive em uma vila pela condição dele de deficiente, né? Descuidado, conhece ele com a barba grande, né? Por fazer, a família pela questão, eu digo, ignorância da situação, do desconhecimento, né? Não sei até que ponto pobreza, mas tudo isso ele contribui para que esse deficiente, né, que é o Aziz, ele não tivesse perspectiva. E com a questão do surgimento desse professor, uma nova visão, porque comecem a ensinar ele a ler, escrever, a falar, porque a deficiência era uma dificuldade na fala. O ambiente também não favorecia a questão intelectual, estudos. Então tudo isso faz com que o Aziz ele possa realmente ser esquecido ali naquela situação. Então o aparecimento desse professor muda todo um contexto, mas ainda assim existem muitos desafios. O casamento de Aziz, né, e o da esposa do deficiente
ele é arranjado baseado em uma promessa que a família, um dos pais, no caso o pai da moça, faz para o pai que é deficiente. Ele jura que iria casar a filha dele com o filho dele. Só que a filha, ela não sabia, ela conheceu no dia do casamento. Existe uma tradição lá na parte turca, no país turco, que os casamentos podem ser arranjados e eles conhecem, né, os noivos na hora. Então, o primeiro desafio é essa questão de se conhecerem no dia do casamento. Aí aumenta um pouquinho esse desafio. Esse marido, esse possível marido, ele é deficiente. Ele depende das pessoas para fazer as coisas mais básicas, escovar os dentes, se arrumar, enfim, comer. Essa questão do trabalho. Maria, seja bem-vinda. Aline também, seja bem-vinda. Então, toda essa parte, Roberval, toda essa parte do trabalho, para que eles realmente tivessem condição financeira para se manter, não existia pela deficiência dele. Então, baseado nisso, era uma história, Marta, seja bem-vinda, era uma história fadada a não dar certo, apesar, né, da religião deles, como eu falei, uma religião turca. Só que o surgimento desse professor na vida desse deficiente muda tudo. Então eles mudam de cidade porque ali existia muito preconceito baseado na parte da deficiência. Então nesse filme a gente vai ver alguns aspectos, né? Alguns temas: aceitação ao próximo, a questão do preconceito com o diferente, a questão da religião, o quanto pode ser direcionado um destino, né, de alguém, de um casal. Então a religião pode realmente direcionar um destino de uma pessoa. E diante disso, existem vários desafios aí, né? Apesar de ser religioso o casamento desse casal, eles não têm a parte do papel. E lá aonde eles chegam, essa parte de não oficializar no papel também tem preconceitos. Até as próprias crianças desse novo local fazem até bullying com esse deficiente que é o personagem principal. Então é uma história belíssima, Carol, seja bem-vinda, de superação. É uma história que realmente essa esposa realmente é uma escolha, vamos dizer assim, escolha amar esse homem. Porque até quem está próximo fala como é considerado um fardo. É considerado um fardo. Eu vou pedir para você que está assistindo a live, compartilhe essa live, né, curte essa live para que mais pessoas elas acompanhem, né? O filme é Milagres do Amor. Se você assistiu, comenta aqui, tá? Lembrando que esse filme também, né, essa live vai para o YouTube. E para quem não me conhece, eu sou o Hudson Moraes, sou psicólogo, sou coach integral sistêmico, palestrante, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz dessa mesma vida. Porque eu digo que eu estou sempre aprendendo. A nossa posição de aprendizado nos torna humilde diante das situações. E que a gente possa cada vez mais realmente ter esse norte, ter esse direcionamento. Por isso, esse circuito de filmes, aprendizado. Que a gente possa pegar aprendizado das pequenas coisas e a gente possa tornar ação na nossa vida. E que a gente possa realmente contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim,
só realmente enfatizando o filme aqui. A gente tem um marido com deficiência e essa mulher é a mais bonita da região. Então, quem está ao redor e vê isso fala assim: essa mulher poderia ter outro marido, poderia ter outras oportunidades e escolheu permanecer com esse marido deficiente. Então, o desafio, a princípio, essa esposa acaba ficando com ele por pena. Mas dentro desse percurso todo do filme, esse sentimento começa a se transformar pela convivência, por perceber qualidades. E é bem interessante que, à medida que o filme vai desenrolando, existe uma evolução, existe uma superação desse personagem que é deficiente. Ele passa por tanta humilhação, né, por bullying, até nessa nova cidade, e com essa ajuda do professor, né, que foi a ponta inicial de toda essa mudança na vida desse deficiente. E dentro disso é bem interessante a gente pensar. Esse filme ele acontece na década de 60, né? 63, 64, 70, né? É uma história turca. E a princípio todo mundo tem um olhar de repulsa para esse deficiente. Existe muita dependência, né? Esse deficiente das outras pessoas, inclusive essa esposa realmente toma esse papel. E algumas lições a gente toma desse filme. Como eu falei, um olhar de aceitação desse próximo. É preciso que a gente tenha esse olhar de aceitação do próximo, né? Lidar com a diferença desse próximo. Isso em qualquer situação, seja diferença de opinião, seja diferença de etnia, seja diferença talvez de uma cultura, diferença na forma realmente de pensar. Então tudo isso é uma forma de você realmente aceitar o outro de alguma forma. Você pode, né, opinar, você pode compartilhar a sua visão, mas ao mesmo tempo respeitando, né, a posição do outro. Então nesse filme o que marca mais é justamente, apesar dos desafios, apesar das diferenças, o amor, ele vai o quê? Acontecendo milagres a partir do momento de uma decisão. A gente pode falar que amor também é decisão. Isso deixa claro, né, isso nesse filme, se a gente pensar dessa forma, que amor é decisão, que amor é construção do dia a dia, dessa convivência, tá? Apesar dessa deficiência, você ainda assim conseguir ver qualidades, ver realmente algo maior ali, um propósito maior. O que essa esposa viu desse casamento foi um propósito maior. Eu tive a oportunidade, ou eu fui designado para cuidar desse marido que era deficiente. Então tem algumas passagens desse filme que mostra, né, o quanto esse assim, o nome dele, né, o que é o deficiente, se eu não me engano é Aziri, alguma coisa nessa direção. E aí ele se supera, a mão dele é torta, a perna dele é torta, a fala dele é um pouco, nem falar direito ele conseguia. E todos esses desafios ele foi superando, né, fazendo uma fisioterapia naquela época, com a ajuda dos amigos que ele fez ali naquele momento. Então é uma história de superação, de amor, né, a questão do relacionamento, os preconceitos, e também falar o quanto
o quanto a parte de o conceito ou preconceito dos pais podem influenciar a esses filhos, né, nessa convivência, porque o que foi que aconteceu no filme? Existia um pai que era preconceituoso, passava isso para os filhos, e os filhos faziam bullying com o Aziri. Então isso é muito importante a gente enfatizar, você pai, você mãe, o quanto a sua forma de conceito, preconceito, que isso pode passar para os seus filhos. A forma como lidar com essa diferença. Porque ali, certo não era. E apesar dessa situação, o que esse deficiente, né, esse personagem fazia? Ele ainda deixava balas para essas crianças. No intuito de que existe até uma crítica desse filme, que a crítica fala o quê? Que ele peca pelo excesso didático, ou seja, em relação a parte de ensinar de alguma forma, apesar desse mal que acontece, né, do bullying, do preconceito, apesar da situação, o personagem mostra uma compaixão por essas pessoas, apesar de sofrer muito com preconceito. Então eles ensinam isso, eles passam isso, tanto o personagem deficiente, tanto a esposa. Apesar de passar tudo isso, eles estão sempre na posição de não revidar, né? Tem um momento que a esposa ela não aguenta e fala, né? Uma raiva muito intensa. Então ela não aguenta, né, tanto preconceito. E chega uma hora que ela explode e fala mesmo. Então, dentro desse filme, a superação, a aceitação ao próximo, como lidar com preconceito, com a diferença. Tem uma cena no filme, existia um cinema na cidade, e o que faz o personagem do deficiente, ele acaba aprendendo a mexer lá no cinema, a parte de projetar o filme. Ele nunca tinha entrado no cinema, assistido um filme, tanto é que no primeiro momento ele se assusta com aquela tela, né? Ele acha, né? Inclusive até uma cena até de um tiro, né? O faroeste ali, ele se assusta. E aí, diante disso, ele vai aprendendo alguns trabalhos ali, e a cidade é muito receptiva a eles, né, pelo menos uma parte dela, em relação a dar oportunidade, dar trabalho para a esposa, dar trabalho para ele, esse personagem que é deficiente. Então, a história como um todo, ela é muito bonita e emocionante. Como o amor ele pode superar muitas coisas. É uma construção e é uma decisão. E existe uma evolução, né, que eu não vou falar exatamente, né, para que você que não assistiu ainda possa, né, assistir e veja e tenha os seus aprendizados. Então, e aí também dentro disso, quais os outros aprendizados que eu posso tirar disso? A vida, ela tem falhas, e as pessoas também têm falhas. Quando eu falo isso, eu posso incluir a parte, né, da pessoa que é deficiente, a parte da falha, você como um possível defeito, né, de comportamento em relação a outra pessoa, pode ser um preconceito, pode ser uma falha, e você lidar com isso, né? E dentro desse filme existe também um reconhecimento. Eu falei que um professor foi a pessoa que deu
que girou todo esse possível, né? Até o nome do filme é Milagres do Amor. Então ele que gira, começa a girar esse milagre no filme, aonde no momento que ele tira esse deficiente de uma, eu vou chamar de uma aldeia, um povoado que não tinha, ele não teria futuro, esse deficiente, e traz e começa a cuidar dele, ensinar a ler, escrever, a falar, né, direito e aparência. E apesar desse cuidado, ainda assim, pela deficiência, ainda visualmente falando, não era uma das melhores coisas, né, de se ver. Mas foi uma superação. Aconteceu algo no filme, né, do meio para o final, que eu convido vocês que estão assistindo a live a poder assistir também. O quanto de evolução, de crescimento esse personagem ele alcançou. E é bem interessante, Mineiro, seja bem, é interessante a inversão de papéis. Eu falei que ele estava na posição de deficiente e de depender das pessoas. Em um dado momento do filme, essa inversão acontece. Alguém do filme passa a ser cuidado. E ele, na posição de gratidão, na posição de realmente de superação, ele toma esse papel de cuidar. Já que ele era cuidado, ele toma esse papel de cuidar. Ele toma essa responsabilidade. E de uma forma muito grata de estar fazendo isso. Então a retribuição, né, o reconhecimento das pessoas que te ajudaram, que te ajudaram a você subir degraus na sua vida, é uma forma de você reconhecer essas pessoas, né? Você pode até falar o muito obrigado para essas pessoas. Com certeza essa pessoa ela vai se sensibilizar, mas não só pela sensibilização, mas por você reconhecer uma pessoa que realmente te ajudou bastante. Seja em crescimento pessoal, seja o crescimento profissional, se alguém em um dado momento da sua caminhada que foi muito importante. Talvez se não fosse essa pessoa, você não seria essa pessoa hoje que você é. Então esse filme ele mostra essa parte belíssima, tá? É muito emocionante esse filme. Se você não assistiu, eu vou convidar você a assistir. Tem no YouTube. E é bem interessante também a parte. O filme fala o quê? Milagres do amor. E eu vejo qual o aprendizado que eu tenho desse filme. Que você que está assistindo, você pode ser um milagre na vida de alguém. Você pode ser um milagre pela sua boa ação. Você pode ser um milagre pelo seu pensamento, pela sua ação, uma atitude específica, uma hora, um momento específico da sua vida. E de uma certa forma, isso vai voltar para você em algum momento. E quando você ajuda as pessoas, quem é mais ajudado nessa história é você mesmo. Esse professor, ele tinha um coração enorme. Ele, naquela nova cidade, o quanto de pessoas ele ajudou. O quanto de pessoas ele impactou, ensinou, mostrou uma perspectiva diferente, mais positiva da vida. Aí eu pergunto a você, como uma forma de reflexão, quem foram essas pessoas na vida de vocês? Vocês conseguem trazer na sua mente agora, relembrar quem foram essas pessoas que foram determinantes para o que você é hoje, para o seu crescimento, para conquistas específicas na sua vida, e o quanto você consegue ser grato ou grata a essa pessoa. O filme fala sobre isso também. E tem uma frase desse filme
que fala o seguinte: a vida é curta, perdoe, ajude, agradeça, ame, sorria e seja feliz. Essa frase também me marcou. Se você não pegou, vou repetir. A vida é curta, perdoe, ajude, agradeça, ame, sorria e seja feliz. Então, quando esse filme traz essa frase, vamos dizer que ela resume muitas coisas da nossa vida. A importância de perdoar. Porque o perdoar, no caso desse deficiente, quantas situações ele ouviu. É como se ele fosse a pior espécie de vida, né? Andando ali. Então, ele fala assim, o professor fala para o deficiente: não se magoe com as pessoas ao seu redor. E aí, junto a isso, o que a gente pode pensar? Junto a isso, a importância do perdão. É preciso você perdoar, porque se você fica com aquela situação, você também não cresce. Você fica ali aquele sentimento ruim no seu coração. Ajudar é importante, muito importante. A parte de agradecer. A gratidão precede, por exemplo, a parte da prosperidade em todo o sentido da sua vida. No momento que você agradece, você se abre ao novo, você se abre ao positivo. Sabe aquela pessoa que reclama o tempo todo? Ela está aprendendo, ela está atrasando a vida dela. E ame, né? Amar. Freud fala que, em outras palavras, eu não vou lembrar exatamente a frase dele, mas em outras palavras, que é muito desafiador amar, né? Existe o risco de você se magoar, você não ser bem sucedido no momento que você se permite amar alguém. Mas pior ainda é você não se permitir a esse amor, é esse amar. Você vai adoecer por isso. É melhor você se abrir, se permitir o amor e correr o risco de se magoar, acontecer coisas que não são legais. É mais saudável do que você se fechar ao amor, ao amar. E a outra sentença é sorria. A importância de você sorrir. No momento, primeiro ponto, quando você sorri, é o que? Você está liberando serotonina, hormônio do bem-estar. E quando você começa a liberar essas substâncias, você tem um olhar mais positivo. Você tem um olhar de enfrentar o desafio de uma forma mais leve. Porque são muitos desafios. Nesse filme, esse personagem ele passa por muitos desafios. E o que acontece depois no filme é fantástico. É inacreditável. E por último, a sentença: seja feliz. Apesar de tudo isso, você seja feliz. Você que está assistindo a live, se você assistiu o filme, comenta aqui. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, deixe o seu comentário também, porque esse vídeo vai para o YouTube também. E compartilha, né, essa live, compartilha, que essa live seja de aprendizados. E focando, né, no aprendizado maior, que você seja o milagre na vida de alguém. Que eu seja o milagre na vida de alguém. Márcia, seja bem-vinda. É preciso que a gente seja milagre na vida. Aonde a gente chega, que a gente possa ser milagre. Essa é a proposta desse filme. Com respeito às diferenças, a questão da esperança de um futuro melhor,
Isso é muito forte que eu estou falando. Você ser milagre. Você já parou para pensar dessa forma, nessa abordagem? Você ser um milagre. Aonde você chegar, a quem você se direcionar, se relacionar, seja a questão de relacionamento amoroso, seja na sua família, seja você como pai ou mãe, você como amigo, né? Você como uma pessoa, um professor, que é o caso do filme, que você seja a pessoa que essa outra pessoa vai ser o ponto-chave de crescimento. É isso que eu aprendo nesse filme. O Maçã, né, ficou de entrar na live. Não sei o que é que pode ter acontecido. Mas assim, o que fica realmente de hoje, se você quiser comentar aqui, ó, qual foi o aprendizado que você teve desse filme, comenta aqui abaixo, participe aqui, que você possa realmente fazer desse momento o melhor momento. E a cada dia é um momento de você de fato fazer a diferença na sua vida. Fazer a diferença da melhor forma possível. E eu volto a dizer que você seja um milagre na vida das pessoas. E que você seja o seu milagre. Que você seja o seu milagre. Esse é o aprendizado maior dessa noite, tá? E eu quero, né, enfatizar que toda quarta-feira eu estou aqui. Dia de quinta-feira eu trago assuntos da psicologia, coaching integral sistêmico, tudo isso para você. E dia de segunda-feira eu trago encontro de empreendedores com o digital, que você possa cada vez mais ter essa oportunidade de gerar renda na internet de 1 a 4 mil reais. É possível e já tem gente ganhando isso, tá? Então esteja também na segunda-feira. Um forte abraço para você, que Deus abençoe cada um, que você seja um milagre na vida de muitas pessoas. Forte abraço, até mais.